Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam seguindo as orientações de cuidados para que a gente possa evitar o avanço dessa pandemia e possamos, o mais breve possível retomarmos nossas vidas, as aulas, o contato diário, o agito e a troca de conhecimentos, de informações, que são atividades que a gente faz na escola. Para começar esse vídeo, eu quero retomar com vocês as atividades que já foram solicitadas ao longo das semanas. Então, na primeira semana de suspensão de aulas, eu encaminhei para vocês um link de um vídeo para vocês assistirem e também esse formulário aqui, esse arquivo com exercícios que tinha atividades para responder a partir do vídeo. Então, isso eram tarefas para a primeira semana. Na segunda semana de afastamento de aulas, eu encaminhei para vocês um texto que tinha como título orientação, os meios de orientação, e também essa lista de exercícios para vocês fazerem no caderno, para deixarem tudo registrado no caderno. Então, eram exercícios a partir do texto sobre meios de orientação. Na terceira semana de suspensão de aulas, eu encaminhei para vocês um texto que falava sobre a localização no espaço geográfico, onde explicava sobre as principais linhas imaginárias, sobre o que significa latitude e longitude, e a partir daquele texto, também vocês receberam uma pequena lista de exercícios para responder no caderno, que era essa lista aqui. Espero que todos tenham feito. Importante lembrar que aqueles alunos que não estavam conseguindo acessar o Classroom, que me mandaram mensagem no privado, no particular, eu respondi e encaminhei para aqueles alunos no privado essas atividades. Então, caso alguém ainda não tenha essas tarefas, entre em contato comigo que eu encaminho essas tarefas para vocês. Continuando. Na semana do dia 6 de abril até o dia 20 de abril, nós planejamos uma atividade integrada entre as disciplinas de Geografia, História e Projeto de Vida. Esse trabalho era construir um álbum sobre a vida de vocês, falando sobre o que vocês gostam, o que vocês fazem, sobre a família de vocês, sobre a árvore genealógica de vocês, sobre os lugares onde vocês já moraram, já residiram, por que estão morando no lugar onde moram agora. Então, era um trabalho conjunto entre 3 disciplinas. Esse trabalho vencia hoje, dia 20 de abril. Vários alunos já me mandaram foto dos trabalhos e me comunicaram que também mandaram foto para as outras professoras, sobre esse trabalho. Então, assim, os alunos que já nos avisaram, que nos mostraram o trabalho, estão de parabéns, estão saindo trabalhos maravilhosos, contando sobre a vida de vocês. Quem ainda não conseguiu concluir essa tarefa, tente concluir o quanto antes, entre em contato com a gente, se precisar de alguma ajuda, de alguma orientação. Como tarefa agora para a próxima semana, que se inicia hoje, vocês terão um texto que fala sobre as coordenadas geográficas e, além do texto, vocês terão que responder um questionário. Então, para entender um pouquinho sobre as coordenadas geográficas, eu quero mostrar uns mapinhas para vocês. Então, conforme lá os slides que vocês receberam na terceira semana, que falava sobre a localização no espaço geográfico e as linhas imaginárias, eu gostaria de retomar a partir desse mapa que eu estou mostrando para vocês agora, para falar um pouquinho das principais linhas imaginárias. A linha do Equador, que aparece aqui no centro desse mapa, ele divide o mundo em 2 metades. Cada uma dessas metades são chamadas de hemisférios. Então, a parte norte da linha do Equador, nós vamos ter o hemisfério setentrional, ou chamado de hemisfério norte. A parte sul da linha do Equador pode ser chamada de hemisfério sul ou hemisfério meridional. Se nós olharmos o mapa do Brasil, dentro dessa divisão do mundo em 2 hemisférios, a maior parte das terras do nosso país está no hemisfério sul e uma pequena parte está no hemisfério norte. Pensando numa outra linha imaginária principal, que corta o mundo do norte ao sul, que é o meridiano de Greenwich, ele também divide o mundo em 2 metades. Cada metade é chamada de hemisfério. Então, nós vamos ter o hemisfério oriental ou leste e o hemisfério ocidental ou oeste. Nessa classificação, nessa divisão do mundo em hemisfério ocidental e oriental, as terras brasileiras estão todas localizadas no hemisfério ocidental.
No entanto, como o nosso conteúdo da aula de hoje é coordenadas geográficas, quando se refere a coordenadas geográficas, nós estamos falando da junção de dois conjuntos de linhas imaginárias. As linhas imaginárias horizontais, que são paralelos, com as linhas verticais, que são os meridianos. E sempre que duas linhas se encontrarem, nós conseguimos a localização exata de um determinado ponto. Então, vou aumentar a imagem um pouco aqui para facilitar a visualização. É importante vocês, quando vocês olharem o mapa, quando vocês analisarem o mapa, para verificar a informação da localização no mapa de qualquer ponto, nós temos a linha do Equador no centro dos paralelos. E quando se fala em latitude, que era uma palavra que tinha lá no outro texto, ele vai de 0 graus na linha do Equador ao máximo de 90 graus no hemisfério norte, e do mesmo modo de 0 graus na linha do Equador até 90 graus no hemisfério sul. Esses números que estão aqui do lado, eles nos dão a posição da latitude do lugar. O que é isso? A palavra latitude significa distância do lugar em relação a essa linha do Equador aqui. Um segundo conjunto de números que aparece nesse mapa tem a ver com a longitude. O que é a longitude? É a distância em relação ao meridiano de Greenwich. A longitude vai de 0 graus no meridiano de Greenwich ao máximo de 180 graus para o hemisfério leste e também de 0 graus até 180 graus no hemisfério oeste. Então, esses aqui são os números que se referem às coordenadas geográficas. E é o ligamento de dois desses números, duas dessas direções aqui, que a gente consegue identificar qualquer ponto. Por exemplo, esse ponto B. Para que eu possa saber a localização exata desse ponto B, eu preciso olhar o número da latitude, então sempre os números aqui do lado se referem à latitude, e também o número da longitude, que são os números que aparecem aqui embaixo. Então, o ponto B, aqui do mapa, ele está localizado num ponto a 20 graus de latitude norte, porque fica acima da linha do Equador, e ele está localizado a 30 graus de longitude leste, porque ele está do lado leste do meridiano de Greenwich. Vamos para um outro ponto para vocês irem visualizando. O ponto C, qual é a localização desse ponto C? Ele está a 40 graus de latitude norte, que fica acima da linha do Equador, que está a linha do Equador, e ele está a distância de 90 graus de longitude oeste, porque está do lado oeste do meridiano de Greenwich. Então, para saber a localização exata de qualquer ponto no mapa, nós temos que olhar as duas informações, o número da latitude e também o número da longitude. Os satélites, os GPS, quando nos dão o posicionamento exato de um lugar, eles acabam nos dando a posição do lugar a partir das informações que eles coletam com a ajuda de satélite, das informações da latitude do lugar e da longitude. Então, sempre tendo essas duas informações, a gente consegue localizar qualquer lugar, qualquer ponto, qualquer espaço dentro da superfície terrestre. A partir do texto que eu estou encaminhando para vocês para a aula de hoje e a lista de exercícios, eu gostaria que vocês treinassem um pouquinho, fizessem os exercícios treinando a localização das coordenadas geográficas, olhando o número da latitude e também o número da longitude. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade na realização da tarefa dessa semana, entre em contato comigo no privado. Tudo bem? Então tá, tchau pessoal!